Olá, desbravadores! Maranata, como é que vocês estão? Espero que bem e sejam muito bem-vindos para mais um episódio da nossa série Net Class. Hoje nós vamos continuar nossa leitura bíblica estudando o capítulo 14 do livro de Números. Nós estudamos o 13 na outra, que fala sobre quando Moisés selecionou os 12 espias. Eles foram até lá, voltaram com um relatório meio exagerado e o povo ficou todo mundo com medo, porque eles acharam que eles não iam conseguir entrar na terra de Canaã, porque o povo lá era muito forte. E o capítulo 14 continua contando essa história, então acompanhem comigo aí, 14, versículo 1. Então, naquela noite, todo o povo gritou e chorou. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão e disseram: seria melhor se tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo nesse deserto. Por que será que o Senhor nos trouxe para essa terra? Nós vamos morrer na guerra, e nossas mulheres e nossos filhos vão ser presos. Seria bem melhor voltarmos para o Egito. E outros disseram: vamos escolher outro líder e voltarmos para o Egito. Então o povo estava reclamando muito, eles estavam com muito medo, porque as pessoas trouxeram relatórios, colocaram medo em todo mundo, falando que não ia dar certo. E eles preferiam voltar para o Egito, onde eles eram escravos, do que tentar entrar em Canaã, porque eles achavam que eles iam morrer na guerra e todo mundo ia ficar sem casa, sem ter onde viver. Então isso mostra o quanto eles tinham muita pouca fé em Deus. E nos próximos capítulos, Josué e Caleb, eles defendem a vontade de Deus. E acompanhem comigo aí no versículo 5. Então Moisés e Arão se ajoelharam e encostaram os rostos no chão diante de todo o povo. E Josué, filho de Naum, e Caleb, filho de Jefoné, dois líderes que haviam espionado a terra, rasgaram suas roupas em sinal de tristeza e disseram ao povo: a terra que fomos espionar é muito boa mesmo. Se o Senhor Deus nos ajudar, Ele fará com que entraremos nela e nos dará aquela terra, uma terra boa e rica. Porém, não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo daquela terra. Nós os venceremos com facilidade. O Senhor está com a gente e derrotou os deuses que os protegiam. Portanto, não tenham medo. Então, Josué e Caleb falaram para o povo assim: gente, por que vocês estão com medo? Por que vocês têm pouca fé desse jeito? Deus já fez tanta coisa pela gente no deserto, Ele já nos ajudou a derrotar tantos outros povos que falavam que os deuses iam ajudar eles, e agora que a gente está prestes a entrar na promessa que Deus deu pra gente desde o começo, vocês querem simplesmente desistir e voltar pro Egito? E aí no versículo 10, Deus vai ao encontro deles e diz assim: apesar disso, o povo ameaçou matá-los a pedradas. Mas, de repente, todos viram a glória do Senhor aparecer sobre a tenda. Então eles queriam matar eles ficavam falando que eles eram loucos, e aí eles queriam apedrejar, ter outro líder e voltar para o Egito. Mas aí Deus apareceu para falar com Moisés. E Deus disse assim, acompanhe comigo no versículo 11. O Senhor Deus disse a Moisés: até quando esse povo irá me rejeitar? Até quando não vão crer em mim? Embora eu tenha feito tantos milagres para eles, vou mandar uma epidemia para acabar com todos eles. Porém, farei com que os descendentes de você sejam um povo maior e mais forte do que eles. Então Deus deu a sentença, né? Porque eles não tinham fé. Então Deus ia mandar uma epidemia para acabar com todo mundo e só os descendentes iam poder entrar lá na terra. Só que Moisés, ele era muito amigo de Deus, e apesar do povo ser tão rebelde, ele intercedeu por eles. E disse assim, acompanhem comigo no versículo 13. Mas Moisés respondeu ao Senhor: com o teu poder tiraste do Egito essa gente. Quando os egípcios souberem o que vai fazer com este povo, eles contarão aos moradores dessa terra. Estes já sabem que tu, ó Senhor Deus, está com a gente e é visto claramente quando a tua nuvem para sobre nós. E sabem também que vais adiante de nós numa coluna na nuvem de dia e numa coluna de fogo à noite. Se matares o teu povo, as nações que ouvirem falar a respeito de sua fama vão dizer que matares o povo no deserto porque não pudeste levá-lo à terra que prometera dar a ele. Então Moisés fala assim: Deus, eu conheço o seu caráter, você tirou todo mundo lá do Egito
E agora todas as pessoas conhecem que o Senhor é o Deus de Israel. Então, se todo mundo morrer agora, todos os outros povos vão pensar que todo mundo morreu agora porque o Senhor não podia colocar eles lá dentro, que era muito difícil para o Senhor. E eu sei que o Senhor, nada é impossível para o Senhor, então prova para essas pessoas que o Senhor cumpre as suas promessas sempre. E Moisés continua no versículo 17. Agora, Senhor, eu te peço que mostres o teu poder e que faças o que prometes quando dizes: eu, Senhor, tenho paciência e muita compaixão. Eu perdoo a maldade e o pecado, porém não trato o culpado como se fosse inocente. Eu faço com que o castigo das pessoas, dos pecados dos pais, caia sobre seus descendentes, até os bisnetos e trisnetos. E agora eu te peço, ó Deus, que perdoe os pecados desse povo de acordo com a sua grande misericórdia, como já tem feito desde o Egito até aqui. Então Moisés está conversando com Deus como se fosse um amigo mesmo e pedindo para ele ter mais misericórdia do povo para perdoar. Só que Deus, ele perdoa sim quem está arrependido, só que ele não tira as consequências dos atos do povo. Então se o povo pecou, ele tinha que ter as consequências do pecado deles, apesar de Deus ter perdoado. E Deus responde assim para Moisés no versículo 20 até o 25. O Senhor Deus disse: já que você pediu, eu perdoo. Mas pela minha vida e pela minha esperança gloriosa que enche toda a terra, nenhum desses homens viverá para entrar naquela terra. Eles viram a minha glória e os milagres que fiz no Egito e no deserto. No entanto, 10 vezes puseram à prova a minha paciência e não quiseram me obedecer. Eles nunca entrarão na terra que eu jurei dar a seus antepassados. Nenhum daqueles que me abandonaram verá essa terra. Mas o meu servo Caleb, que tem um espírito diferente e sempre tem sido fiel a mim, por isso farei com que ele entre na terra que espionou. E agora os seus descendentes vão possuir aquela terra. Mas agora os amalequitas e os cananeus estão morando nos vales. Portanto, amanhã voltem para o deserto na direção do Golfo de Acabá. Então, Deus falou que a sentença deles seria que eles não poderiam entrar na terra. Somente Josué e Caleb, que foram as pessoas que deram um relato verdadeiro e tiveram fé em Deus, poderiam entrar naquela terra. E aí no restante ele castiga o povo, ele passa essa mensagem para o povo, e lá no versículo 35 ele termina dizendo assim: é isto que eu vou fazer com todo esse povo mau que tem se revoltado contra mim. Todos vocês morrerão e serão destruídos neste deserto, e eu, Senhor, farei. Os homens que Moisés havia mandado espionar a terra trouxeram más informações a respeito dela, e quando voltaram fizeram com que o povo reclamasse contra Moisés. Por isso, o Senhor fez com que fossem atacados por doenças e eles morreram. Dos 12 homens que foram espionar a terra, somente Josué e Caleb ficaram vivos. Então é isso, e essa história mostra pra gente que a gente sempre tem que confiar no que Deus passa pra gente, mesmo que pareça muito impossível. Por exemplo, ir para o céu é uma coisa que parece meio impossível, a gente ter asa, ter o corpo transformado, mas a gente tem que acreditar em Deus. E outra coisa é que Deus não tira as consequências do nosso pecado. Se a gente peca, Ele sim perdoa a gente tem uma nova chance de recomeçar, se nós estivermos arrependidos. Mas a gente vai enfrentar as consequências disso. Por exemplo, eu assalto um banco, eu peço perdão a Deus, Ele perdoa, mas eu provavelmente vou ser preso, Deus não tira isso. E isso é justo, é uma justiça. Porque se Deus tirasse as consequências, Ele não ia ser um Deus justo. E é isso, muito obrigado, até a próxima.